A Liga Não Egoísta de Bloco acabou, e o próximo arco vai ser a Copa Sub-20. E há muito tempo a gente tem diversas teorias, especulações e expectativas sobre o que pode acontecer. Então eu vou te mostrar elas agora. Vamos começar logo pela teoria mais falada. Itoshi Sai na Copa Sub-20. Há muito tempo é comentado de que o Itoshi Sai pode jogar a Copa Sub-20 na seleção japonesa. Essa fala é baseada em uma fala do Kaneshiro, o autor de Blue Lock. Em uma entrevista, o Kaneshiro diz que no futuro nós vamos ver o Isagi e o Sai jogando juntos. Então muitos fãs começaram a acreditar que o Saitoshi irá jogar a Copa Sub-20 ao lado dos garotos do Blue Lock. Porém, isso pode ser real, ao mesmo tempo que pode ser difícil de acontecer, e eu vou explicar o porquê. Isso é um pouco difícil de acontecer, porque como sabemos, os escolhidos para representar a seleção japonesa na Copa Sub-20 são os 23 melhores ranqueados da Liga Neo Egoísta. E se colocasse o Sai no time, seria o mesmo que tirar a vaga de alguém que jogou a Liga Neo Egoísta inteira e se esforçou para entrar no time. E isso seria bastante injusto. E também não dá para colocar o Sai ali sem tirar alguém, já que na Copa Sub-20 de Blue Lock só são permitidos 23 jogadores. Não dá para ser 24. Porém, ainda existe uma possibilidade para o Itoshi Sai jogar ao lado dos meninos do Blue Lock. No caso, seria quando, por exemplo, já estivesse na Copa Sub-20 e a situação seria o seguinte: os meninos da Blue Lock, já estando na Copa, um deles teria algum problema sério que o fizesse acabar tendo que sair, como por exemplo, o Yukimiya com a sua neuropatia óptica. E assim o Saitoshi poderia ser convocado para jogar na seleção japonesa junto com os garotos do Blue Lock. Agora vamos pro próximo tópico. Exploramento de personagens secundários. Como sabemos, na Liga Neo Egoísta, tivemos muitos personagens que, por mais que tenham sido convocados para a Copa Sub-20, muitos deles não tiveram o merecido destaque. Como o Nanase, por exemplo. Alguns só podemos ver jogando uma vez, como é o caso do Kiora Jin. O Kiora só jogou a última partida, que foi a do Bastard contra o PSG. E tudo que vimos ele fazer foi uma assistência pro Kaiser. Depois disso, ele ficou bem apagado, ele nem mesmo usou sua arma no jogo. Já o Nanase, tudo que sabemos dele é que no PSG, ele era parte do esquema do Itoshi Rin e que ele pediu para ser discípulo do Rin. E também a sua ambidestria recém-descoberta, que nem mesmo ele sabia que tinha. Porém, mesmo assim, Nanase ficou meio apagado durante a última partida. A Copa Sub-20 é a oportunidade perfeita para o autor explorar mais esses personagens que tiveram pouco ou nenhum destaque até agora. Fora que também é uma oportunidade ótima para o Kaneshiro poder explicar algumas outras coisas, como por exemplo a metavisão do Karasu. Como sabemos, durante a última partida do PSG contra o Bastard, o Karasu ele mostrou que também consegue usar a Metavision. E se repararmos bem, o Karasu sempre foi o tipo de jogador que se encaixa com a Metavision, já que ele sempre foi muito observador e estratégico em campo. No entanto, algo que incomodou muitos fãs foi o fato da metavisão do Karasu não ser tão explorada, já que na última partida ele mostrou ela meio que do nada, já estando quase no mesmo nível que a metavisão de jogadores como Isagi e Kaiser. Isso incomodou os fãs, já que a metavisão do Isagi foi algo que nós acompanhamos sendo desenvolvida de fato. Nós não vimos a metavisão do Karasu sendo desenvolvida assim nos jogos. Mas agora na Copa Sub-20, com o Karasu no time, o autor pode aproveitar para explorar isso, talvez através de um flashback, ele possa nos mostrar como o Karasu desenvolveu essa habilidade. Também poderemos ver outros personagens que perderam destaque com o tempo, como o Zantetsu e o Aryu, que como sabemos, ao longo de Blue Lock, alguns personagens acabaram ficando de lado, e não tiveram mais tanto destaque como antes. Como o Aryu Jubei, apresentado na segunda fase do Blue Lock, que tinha sido o segundo jogador a passar da fase dos 100 gols, mas depois da segunda seleção, o máximo de destaque que ele teve foi interceptando alguns chutes como zagueiro. Já o Zantetsu foi apresentado na primeira seleção sendo parte do time V, e formando um trio com Nagi e Ryo. Após a primeira seleção, Zantetsu ficou bem sumido. No spin-off do Nagi, ele ainda teve um certo destaque na segunda seleção, mas na obra principal, o Zantetsu ficou muito sumido na Liga Neo Egoísta. Ele estava no time do PSG, mas ele quase não apareceu na partida contra o Bastard, né? O máximo que vimos dele foi uma corrida lá que ele fez. Mas agora na Copa Sub-20 poderemos ver esses personagens recebendo seu merecido destaque. E uma coisa que eu pensei aqui agora, lá no spin-off do Blue Lock, episódio Nagi, o Zantetsu e o Shigiri jogam juntos e eles fazem um combo usando sua velocidade. Então imagina só na Copa Sub-20 esses dois jogando juntos e fazendo esse combo. Ia ser insano! Novos personagens. Tá, esse é o tópico mais óbvio, mas eu tinha que falar aqui. Obviamente na Copa Sub-20 teremos muitos personagens novos, até porque os personagens irão enfrentar novos times de outros países.
então podemos esperar todo tipo de coisa. É possível que nós sejamos apresentados aos outros New Gen. Como bem sabemos, é dito que existem 11 jogadores com o título de New Gen. Mas até o momento, nós fomos apresentados a apenas 3, que são o Don Lorenzo, o Michael Kaiser e o Hitoshi Sai. Agora na Copa Sub-20 poderemos ver os outros New Gen e uma teoria pessoal minha. Eu acredito que cada New Gen vai ser de uma posição diferente. E é possível que a maioria deles estarão em times diferentes. Claro que pode ter mais de um New Gen por time, mas eu acho que a maioria vai estar em times diferentes. E eu acho que vai ser um de cada posição, porque até agora, os 3 New Gen que nós vimos, cada um era de uma posição. O Kaiser é atacante, o Sai é meio campo e o Lorenzo é zagueiro. Então se cada New Gen fosse de uma posição diferente, nós poderíamos ver como cada um atua em jogo. E também teria uma valorização maior das outras posições, já que como o Blue Lock é uma obra mais voltada para os atacantes, as outras posições não têm muito destaque. Então ter um New Gen em cada posição seria ótimo para valorizar outras posições. E uma coisa que eu pensei enquanto escrevi esse roteiro, é que talvez a gente veja os jogadores que vimos na Liga Neo Egoísta jogando contra os jogadores do Blue Lock, já que vai ser a Copa Sub-20. Como Kaiser, Charles, Lorenzo são parte do Sub-20 de seus times, então isso pode ser só uma teoria viajada minha, e uma brisa minha aqui talvez. Mas talvez fosse legal ver os jogadores como Kaiser, Ness, Lorenzo jogando contra os membros do Blue Lock, né? Até porque a gente viu lá a rivalidade entre Kaiser e Isagi. Só que os dois estavam no mesmo time, o time do Bastard. Então imagina só essa rivalidade, só que os dois estão em times diferentes. Imagina só, de um lado tá lá o Isagi lá no time do Sub-20 no Japão, no time do Blue Lock. Estão enfrentando o time do Bastard que tem o Kaiser. Vai falar que não seria maneiro? Reações químicas. As reações químicas são algo bem importante e com bastante destaque em Blue Lock. E agora no Copa Sub-20 poderemos ver tanto reações químicas que já vimos antes, como Isagi Hiyori, Isagi Barou, Otoi Karasu, Shigiri Zantetsu, mas também poderemos ver reações químicas novas que a gente não tinha visto antes. Imagina só uma reação química entre personagens como Ubacha e Ukimiya, Kurona e Rin, Barou e Hiyori. Isso aqui foi umas que eu pensei aqui agora, mas também pode ter muitas outras. Agora, fora que também temos o conceito de reação química tripla agora, né? Que foi apresentado lá na partida do Bastard contra o PXG. Então, assim as possibilidades só aumentam. Mas enfim, esse aqui foi o vídeo. Esse vídeo serviu mais só pra eu falar um monte de coisa aqui que veio na cabeça e falar algumas teorias e especulações e algumas teorias nisso. E coisa que eu acredito que talvez possa acontecer. Mas enfim, se você assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreva. Obrigado a você que assistiu até aqui. Eu sou o Ned Animado e até o próximo vídeo.